Meu nome é Micarla Lins. Meu nome é Giovanni Begossi e estamos na Casa Folha. Eu comecei a estudar oratória não porque eu era um cara muito bom que queria exponencializar o meu resultado. Eu simplesmente era um nerd antissocial. Eu não falava bem, eu não tinha amigos, eu nunca tinha nem beijado na boca, eu não era convidado para as festinhas de aniversário dos meus colegas de turma. Eu sofria bullying, então essa era a minha vida. E eu não gostava dessa vida que eu tinha. Eu via outras pessoas na escola que eram mais extrovertidas e parecia que elas eram mais sorridentes, parecia que elas eram mais felizes. E aí eu me perguntava, poxa, o que elas têm que eu não tenho? Eu não estou gostando da minha vida, eu não aguento mais, eu quero mudar, chega! E foi aí que aconteceu algo que realmente mudou minha vida. Eu entrei no teatro. E foram 2 anos no teatro, lá no ensino médio, que fizeram me apaixonar por comunicação. Porque eu perdi a vergonha, eu comecei a ficar mais desenvolto e de repente a minha vida mudou da água para o vinho. De repente eu tinha amigos, de repente eu era capitão do time de basquete, a minha vida melhorou muito. E aí eu me perguntei, nossa, eu estudei um pouquinho de comunicação e a minha vida mudou assim? E se eu continuar estudando comunicação? Será que tem limites onde a comunicação pode me levar? E foi aí que, numa trajetória que dura 14 anos, eu fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno, 5 anos e meio de debate competitivo com o esporte de argumentação e oratória, que eu já vou comentar um pouquinho sobre ele. Fiz Toastmasters lá em Portugal, que é um clubinho de oratória. Acabei virando bicampeão brasileiro de oratória e saí da advocacia para ensinar comunicação nas redes sociais. Isso tem uma coisa que eu posso afirmar para você que está vendo esse vídeo com absoluta certeza, é que comunicação, oratória, carisma e persuasão são habilidades treináveis. Se eu conseguir, você também consegue. Eu comecei a estudar oratória, acredite se quiser, com 6 anos de idade. Desde muito novinha eu era apaixonada por entender como é que você podia usar o microfone, o tom de voz, como é que você podia usar a sua comunicação para se conectar com as pessoas. E talvez você esteja pensando, então você sempre amou comunicação e hoje você é uma ótima comunicadora por causa disso? Poderia ter sido fácil assim, mas não foi. Conforme eu fui crescendo e fui estando em determinados ambientes, esse meu amor pela comunicação, ele foi sendo cada vez mais cerceado. Eu fui ouvindo que aparecer era ruim, eu fui sendo incentivada a não compartilhar as minhas ideias, eu fui sendo interrompida até que eu senti como se a minha voz tivesse sido completamente silenciada. Foi só lá em 2018 onde eu parei e pensei, o que eu realmente gosto de fazer que vai me fazer voltar a ter esse amor? E foi onde eu reencontrei a comunicação. Então, todo esse processo foi muito importante para mim, para que eu entendesse hoje como muitas pessoas se sentem. Talvez você que está aí super animado para começar esse curso, se sinta mal, para baixo, ache que sua voz não é importante. E eu estou aqui para mudar isso completamente em você. Você vai não só sair desse curso amando se comunicar, mas entendendo o quanto a sua voz é importante. Quando eu entrei na faculdade de Direito, em 2014, algo me chamou muito a atenção. Eu descobri que existia um esporte internacional chamado debate competitivo e que, inclusive, existiam competições mundiais disso, tinha regras, prêmios. E eu falei, caramba, que legal, uma competição de argumentar, de convencer, de mostrar que você está certo, eu quero participar disso aí. E lá em 2015, eu participei do primeiro campeonato potiguar de debates. Eu morava lá em Natal, Rio Grande do Norte. Eu tive a honra de ganhar esse campeonato. Em 2016, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Universidade de Coimbra e foi lá que realmente eu descobri o mundo do debate competitivo. Porque lá eu participei de 7 campeonatos de debate, incluindo 2 internacionais em inglês, sendo um deles em Paris. E por que eu me aproximei tanto desse mundo dos debates? E logo depois também conheci o mundo da oratória competitiva. Porque logo de lá atrás eu já percebi uma coisa. Peraí, se eu fico bom no que falar
ou seja, o conteúdo, a argumentação, a lógica, que é tudo que a gente treina nos debates, e eu fico bom em como falar, que é a oratória, é a entrega da sua mensagem, aí eu vou ficar imbatível, aí eu vou ficar muito persuasivo. Isso vai ser ouro para a minha vida profissional. Na época eu não pensava nem em ser professor de oratória, eu queria ser um advogado de excelência. E foi aí que eu mergulhei nessas competições. E nas competições, a gente tem critérios. Na de argumentação, que é o debate, a gente julga o mérito da mensagem. Se o seu argumento está bem construído, se você refutou o seu oponente, se a sua ideia faz sentido. Já na oratória, é o contrário. A gente não avalia muito o mérito. A gente avalia como que é a sua linguagem corporal, a sua habilidade de contar histórias, o seu contato visual, a sua postura, o seu uso do humor, interação com a plateia, e assim vai. E nesses dois espaços, eu consegui lapidar essa minha habilidade comunicativa, que acabou se tornando ouro para a minha vida. E a gente vai abordar hoje todos esses ensinamentos extremamente poderosos que eu obtive nesses dois espaços e que você pode usar para alavancar sua carreira e também ter sucesso pessoal. Em 2018, onde eu passei por um processo extremamente depressivo, onde eu me sentia mal, para baixo, eu consegui reencontrar o meu amor pela comunicação. E esse início desse reencontro se deve ao movimento de debate e oratória que eu comecei a participar. Então eu descobri dentro da universidade que existiam competições de argumentação e de oratória. Só que tem um pequeno porém. Quando eu comecei a participar, nenhuma mulher ainda havia ganhado nenhuma competição. E eu comecei a me perguntar, o que existe de diferente na comunicação das mulheres que está fazendo com que elas não ganhem essas competições? E foi aí que eu não só comecei a participar dessas competições, mas comecei a fazer diversos estudos para entender se existia mesmo uma diferença na comunicação, ou pelo menos na percepção de comunicação, entre homens e mulheres. E foi aí que eu entendi que se eu queria mudar aquele cenário, eu precisaria ter resultado dentro dele. E foi quando eu me tornei campeã de oratória, quando eu me tornei a primeira mulher brasileira a ganhar um torneio nas modalidades oratória e debate, e fui também a precursora de trazer o movimento internacional de debates para o Brasil. Então, fui a primeira mulher juíza de discursos a competir no segundo maior torneio de debate do mundo. Por muito tempo eu me perguntei o que eu precisava fazer para mudar completamente a minha vida. E foi só quando eu entendi que a comunicação ela era responsável pelos meus ganhos financeiros, por como as pessoas me enxergavam, pelos cargos que eu tinha dentro das empresas que eu trabalhei, que eu entendi onde eu deveria focar. Então, o que você pode esperar desse curso é uma transformação completa em todas as áreas da sua vida, desde que você assista e aplique tudo que for ensinado aqui. Tem uma coisa que eu gosto de chamar de a Matrix da oratória. Não sei se você já assistiu aquele filme, eu gosto muito. Se chama Matrix. Nesse filme tem um futuro apocalíptico em que as máquinas dominaram os humanos, até que chega um cara, que ele é o escolhido. Esse cara é o Neo. E o Neo, ele consegue enxergar por trás dos códigos da Matrix. A humanidade vive em uma simulação, mas ele consegue enxergar por trás dessa simulação. E por enxergar por trás, ele consegue inclusive manipular os códigos da Matrix e, em dado momento, ele desvia de balas que atiram nele, ele consegue inclusive voar. Com a oratória é a mesma coisa. A partir desse curso, algo vai mudar na sua vida. Você vai conseguir identificar, analisar, enxergar o mundo por meio de uma nova lente. Você vai enxergar os códigos da oratória. E quando você enxerga esses códigos, duas coisas acontecem. Em primeiro lugar, você vai conseguir se defender das balas que atiram em você, dos gatilhos mentais, porque você tem conhecimento. Mas além disso, você vai poder usar para o bem. Você vai poder defender as boas ideias. A gente não defende aqui que você engane os outros com o poder da persuasão. Pelo contrário, você vai aprender a defender a verdade, a melhor luz. E isso não tem preço.